Olá, pessoal, todos bem? Vamos então para mais uma videoaula, a nossa quarta videoaula do semestre, e que tem como objeto tratar um pouco do conceito da ação comunicativa do Habermas, ok? Então, assim, a racionalidade comunicativa é um dos pontos essenciais para a teoria do agir comunicativo do Habermas, que com o giro linguístico, lá da década de 70, essa nova versão da razão, então, passa a ser essencial e abre caminho, inclusive, para a própria compreensão do modelo Habermasiano de democracia. E essa questão pode-se afirmar, nesta questão, que o projeto do Habermas, tá, desde a crítica do cientificismo contemporâneo, até a reconstrução do materialismo histórico desenvolvida por esse autor, debruça-se, então, na possibilidade de proporcionar uma explicação da comunicação que seja, por sua vez, teórica e normativa. E dessa forma, o McCarthy, já lá em 1987, na sua obra, vai dizer que o Habermas ultrapassa os limites da pura análise hermenêutica e sem reduzir a proposta, né? A proposta dele, ele ultrapassa, porque sem reduzir a proposta a uma ciência empírico-analítica estrita. E, na verdade, a teoria da competência comunicativa, ela está imbricada com o conceito de razão comunicativa, tá? Ela é uma nova forma de articular e fundamentar uma concepção mais ampla assim, de racionalidade. E a vantagem apresentada pela racionalidade comunicativa consiste, então, em abandonar o individualismo, tá? Inerente à filosofia do sujeito, como nós já falamos em outras oportunidades. A mudança de perspectiva se manifesta na necessidade de passar do enfoque, então, objetivador, daquele que age orientado pelo sucesso, isto é, daquele que quer conseguir algo no mundo, para o enfoque, então, performativo de um falante que deseja entender-se, tá? Entender-se com uma segunda pessoa ou com outras pessoas sobre algo, sobre um ponto determinado, sobre uma temática, tá? No entanto, a teoria da competência comunicativa não é um luxo no contexto da teoria crítica da sociedade, e isso são palavras do McCarthy novamente, tá? Trata-se, então, de um coordenado esforço por repensar os fundamentos da problemática relação teoria-prática, teoria e prática. E a teoria complementa a prática e a prática complementa a teoria. Não se tem validade, como eu já falei em outras vezes para vocês, eu estou sempre batendo neste ponto, não tem validade uma teoria sem a prática, sem a aplicabilidade. Mas uma aplicabilidade sem a teoria também é uma prática, nem sempre, né, mas não posso generalizar, mas é uma prática voltada ao fracasso. Então, ambas precisam estar imbricadas, andar juntas, tá? Diante disso, então, é possível entender e desvelar um novo conceito de razão, o qual traz consigo uma crítica sistemática ao logocentrismo unilateral da filosofia da consciência, tá? Que era uma relação sujeito-objeto, como já falei. E, desse modo, torna possível dimensões ocultas da razão. Trata-se de um arriscado procedimento, tá? De reabilitação da razão. Nesse sentido, então, a proposta do Habermas não significa a destruição da razão, pelo contrário, refere-se ao esforço de, a partir de uma crítica radical, descobrir os potenciais que possibilitam conceituar a razão como força motivadora, capaz de assegurar o entendimento entre os sujeitos participantes, entre todos os envolvidos. E a intenção do Habermas é estabelecer pressupostos básicos de uma teoria da ação comunicativa como alternativa que permite abordar de forma coerente a problemática da racionalização social. Esta passagem está em ataque do Habermas, tá? Eu tenho a da Martins Fontes, de 2012,
Está na página 25. Bom, então, assim, ó, a racionalidade comunicativa, ela possibilita aos sujeitos uma nova configuração linguística e que assume o papel não mais de simples observador, mas de sujeitos participantes do processo social. Esse é o ponto. Nós precisamos que os sujeitos sejam participantes do processo social. E é através dessa comunicação mediada pela linguagem que o Habermas defende que os sujeitos, numa interação entre sujeitos intersubjetiva, na busca de um consenso, né, mediados pela linguagem e da sua participação efetiva, sujeitos dotados de capacidade linguística e cognitiva, tá? Eles chegarem a um consenso sobre situações do mundo da vida, situações conflitantes do mundo da vida dos sujeitos, tá? Do nosso mundo. Mesmo ele falando de um contexto alemão. Então, para o Habermas, a racionalidade comunicativa, ela está vinculada a procedimentos característicos daquelas ciências que se reconstrói sistematicamente em um saber pré-teórico. Também essa passagem está na TAC, tá? Na página 307. Bom, a tarefa de reconstruir, então, racionalmente conceitos, teorias ou hipóteses, pertence ao domínio das ciências reconstrutivas, tá? E inicia-se com uma espécie de conhecimento pré-teórico e intuitivo, presente no horizonte da inteligibilidade. Na verdade, esse conhecimento intuitivo, apontado pelo Habermas, representa uma pretensão de validade universal, como proposições corretamente formuladas em termos gramaticais, tá? Teorias bem corroboradas na história das ideias, resoluções de conflitos conforme a equidade entre os outros. E mediante esse percurso reconstrutivo, rumo ao passado, das instituições teóricas fortes, o material inicial, antes construído intuitivamente, é assim reconstruído, então, mas agora racionalmente. E realiza-se uma reconstrução racional do sistema de normas, que determinam intuitivamente o entendimento do elemento. De intuitivo, então, o conhecimento passa a ser racional, e nessa medida, objetivo. O intérprete, por sua vez, palavras de Habermas, cito, não apenas compartilha, mas quer compartilhar esse conhecimento implícito ao falante competente. Deve transformar esse know-how em conhecimento explícito. Essa é a tarefa do entendimento reconstrutivo. Isto é, a explicação de sentido na acepção de reconstrução racional, de estruturas gerativas que sublinham a produção de formações simbólicas. Então, assim, é possível perceber que o Habermas desenvolve a teoria da competência comunicativa sob forte influência da teoria da competência linguística de Chomsky, que é um linguista, tá? No entanto, a gente não vai adentrar, assim, nessas relações de similaridade, desculpa, às vezes enredo as palavras, tá? E nessas distinções entre propostas desses autores, tá? Em suma, então, vale concluir que a competência comunicativa, ela define-se de acordo com o quadro de reconstruções racionais do pensamento de um sujeito e a possibilidade de esse vir a empreender raciocínios de caráter pós-convencional. E nesse sentido, é importante frisar que o conhecimento é um produto do processo de aprendizagem, e o processo de aprendizagem é um processo de resolução de problemas no qual o sujeito envolve-se ativamente. Então, nesse sentido, o conhecimento é um produto do processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem é um processo de resolução de problemas, tá? No qual o sujeito envolve-se ativamente. Essa resolução de problemas não é unilateral, é uma resolução de problemas intersubjetiva, entre sujeitos, tá bem? Na proposta habermasiana.
Então, a base nuclear desse procedimento aborda não apenas a conexão sujeito-mundo, ou a problemática enunciado-mundo, tá? Mas enfatiza as relações da vida como um pano de fundo pré-reflexivo. Isto é um horizonte de conteúdos, de problemas e interações partilhadas pelos sujeitos que falam e que agem. Trata-se, então, de algo sem sentido, mas sim da referência. Desculpa, trata-se, eu falei algo assim, trata-se não de algo sem sentido, tá? Mas sim da referência a uma situação vivencial, um modo de vida no qual falantes e ouvintes buscam um entendimento mútuo. E assim a racionalidade comunicativa busca superar o aspecto unilateral, tá? E solipsista próprio da racionalidade instrumental, aquela que instrumentaliza os sujeitos para alcançar um objetivo final, ou um fim, tá? E a justificação racional, ela se apropria dos recursos da linguagem, sem sucumbir a uma análise puramente lógica. Em outras palavras, evidencia-se uma nova dinâmica, tá? Que aponta para um novo conceito de razão, que não abandona o contexto das experiências vividas. Ela, inclusive, ela aborda esse contexto, ela traz para si esse contexto das experiências vividas, ela considera, e sequer, então, renuncia à sua pretensão universal. E na perspectiva habermasiana, a racionalidade da ação comunicativa, da, a racionalidade da ação e a questão da relação dos sujeitos participantes com o mundo são assuntos interdependentes, eles estão relacionados, tá? E desse modo, então, entende-se melhor o giro linguístico como uma atitude metodológica reconstrutiva para uma abordagem racional desses conceitos, desses critérios, regras e esquemas da ação tratadas e trabalhadas pelo Habermas. E esse foi o tema, então, assim, que nós propomos, né, que, em síntese, a gente pode afirmar que são os universais, né, os constitutivos do diálogo, que começam, então, estabelecendo a forma de intersubjetividade entre quaisquer falantes competentes, capazes de entendimento mútuo. Eu sempre friso essa questão. Habermas está sempre deixando claro que essa relação, que essa racionalidade comunicativa é entre sujeitos capazes de entendimento mútuo, tá bom? Então, dotados de racionalidade e de linguagem. A reconstrução racional, então, tem por objetivo revelar, em termos categoriais, a estrutura e elementos do know-how, o saber como, que se denomina, então, de forma prática pré-teórica. E, nesse sentido, as relações das teorias reconstrutivas com o conhecimento cotidiano diferem das ciências empírico-analíticas, toda a vida, né? Com certeza. Elas se diferem porque as ciências empírico-analíticas, elas não consideram, no caso, o conhecimento de um mundo prático, de um mundo da vida, como está se referindo Habermas, tá? E estas últimas, então, as ciências empíricas analíticas, normalmente refutam o conhecimento pré-teórico, o conhecimento vindo do mundo da vida, que temos de seus âmbitos objetuais e o substituem por uma explicação teórica, provisionalmente correta. Esse é um comentário do McCarthy, tá? Permitindo, desse modo, diversas interpretações. E a teoria da competência comunicativa, a qual Habermas também chama de pragmática universal, reconstrói o sistema de regras graças às quais o falante comunicativamente competente transforma sentenças em enunciados, ou seja, inscreve-se num contexto interativo. Bom, e para esclarecer, então, esse tema, Habermas parte de uma classificação de ações apoiado na teoria da ação weberiana, Weber, tá? Em sua versão não oficial, na medida em que ela reconhece ações sociais em duas orientações de ação,
Tais orientações correspondem à coordenação das ações, ora por meio de posicionamentos de interesse, ora pelo comum acordo normativo. Então, a racionalidade comunicativa e os tipos de ação. Quando consideramos os fins desta análise, né, torna-se então relevante abordar aqui os pressupostos metodológicos das formulações habermasianas, quais sejam especificamente as ideias de reconstrução racional da pragmática universal e de competência comunicativa. Todas elas, ambas, né, são duas, elas estão imbricadas, relacionadas entre si, e constituem o alicerce para o desenvolvimento do que o Habermas vai trabalhar lá no direito, de uma democracia deliberativa, onde todos os sujeitos participam das decisões políticas, tá? Em outras palavras. Bom, então acredita-se que esses três conceitos representam a base de todo o arcabouço teórico do filósofo alemão, de modo que uma correta compreensão de suas formulações políticas necessariamente perpassam o entendimento desses pressupostos metodológicos. Então, podemos enfatizar ser a investigação acerca das possibilidades gerais da comunicação entre os homens que orienta todo o processo de pesquisa metodológico traçado pelo Habermas. E, embora o esforço do autor em enfatizar a racionalidade comunicativa como um procedimento capaz de assegurar o entendimento mútuo, relacionado às ações dos sujeitos, nós confrontamos-nos com tipos de ação de caráter estritamente teleológico, tá? Nos quais os sujeitos são concebidos como meios para o alcance de êxitos particulares de outros sujeitos, de outros órgãos, instituições, partidos políticos e etc. E aqui está, então, a instrumentalização do sujeito, como a gente já trabalhou em outro momento, né? Essa racionalidade instrumental. Nada mais é do que exatamente essa passagem que Habermas desenvolve, então, a sua crítica a este procedimento de instrumentalização dos sujeitos. Então, dessa maneira, então, para investigar os processos de racionalização social e todo o seu alcance, segundo Habermas, é preciso que a teoria da ação seja capaz de proporcionar outros fundamentos, tá? E nessa perspectiva, a análise habermasiana consiste em retornar ao conceito de agir comunicativo, prosseguindo com a teoria dos atos de fala, buscando ancorar em fundamentos conceituais os aspectos do agir passíveis de racionalização, negligenciados na teoria weberiana da ação, em sua versão oficial. Isso são palavras do Habermas, da TAC, página 494. Então, nesse contexto, nós buscamos reproduzir aqui um pouco, então, do que é esse quadro explicativo, tá, elaborado pelo próprio Habermas, com o objetivo de melhor aclarar, então, diferentes tipos de ações, nas quais ele trata como orientação da ação e situação da ação. A ação orientada pelo êxito, que ele divide em ações não sociais e ação social. As orientadas pelo êxito, ele considera não social e é uma ação de agir instrumental. A ação social é orientada pelo agir, pode ser pelo agir estratégico e orientada pelo entendimento, que é a ação através do agir comunicativo. Quando no agir comunicativo, na ação comunicativa entre sujeitos com capacidades cognitivas e de linguagem, não se obtém um consenso sobre determinadas situação conflitante ou problemas sociais que fazem parte do mundo da vida, porque o Habermas vai considerar sempre esse contexto do mundo da vida dos sujeitos no seu pensamento. Inclusive, agora, por último, ele lançou uma obra que foi traduzida em
2024, acho que foi, se não me falha a memória, assim, em 2024 foi traduzida para o português, e com o título de Uma História da Filosofia, e nesta obra, que eu não li toda, estou começando, na verdade, mas ele não abandona esse contexto do mundo da vida, porque é fundamentado nisso, né, por defender que o mundo da vida dos sujeitos, que o cotidiano da vida dos sujeitos, a filosofia deve analisar, deve considerar nas suas propostas filosóficas, na construção do seu conhecimento filosófico, e em que a filosofia pode contribuir para isso. Tá? Então, para ele, a ação social orientada pelo entendimento é voltada a um agir comunicativo, mas quando não se tem um consenso entre, um acordo entre os sujeitos envolvidos, os atores, como ele fala, entre todos os atores envolvidos, participar um agir estratégico, e esse agir estratégico, ele vai lançar lá para a questão do direito. Quando não, e vocês analisando assim, bem, de forma bem simples, quando não temos um acordo nas nossas questões conflitantes do nosso mundo da vida, para quem que nós recorremos? Para o direito, tá? O agir comunicativo, a teoria comunicativa, ela não é uma teoria punitiva, né? Ela é uma teoria, assim, de entendimento entre os sujeitos. Mas, quando esse entendimento não é possível, essas questões voltam-se, então, para uma teoria do direito, que é uma teoria punitiva, com certeza. É um agir, o agir estratégico, tá bem? Então, na interpretação do Habermas, o modelo de agir racional teleológico, ele consiste no fato de que o ator está orientado primeiramente com bases exatas e com propósitos bastante claros, podendo dessa maneira escolher os meios que lhe parecem adequados em uma dada situação e que possibilitam o cálculo de outras consequências possíveis dessa ação, podendo realizar uma prevenção, como se fossem condições secundárias daquele êxito almejado, tá? Então, numa outra perspectiva, né, essa tipologia pode ser explicada da seguinte forma: o agir instrumental, ele vincula-se ao seguimento de regras técnicas e de ponderações do ponto de vista da eficácia de uma intervenção no mundo físico, o agir estratégico. O agir estratégico, então, supõe a influência de um sujeito sobre os demais, enquanto o agir comunicativo indica que os atores buscam entendimento. Bom, em outras palavras, veio a repetir, né, aquilo que eu já havia falado anteriormente. Então, as ações instrumentais, ela pressupõe intervenções no mundo objetivo, ou seja, o domínio ou manipulação de objetos físicos. E nesse sentido, o Habermas ressalta uma tecnologia que se compõe de imperativos condicionados, que prescrevem como se organizam de forma racional com respeito a fins, os meios para conseguir determinados fins pré-estabelecidos. Os imperativos condicionados só podem ter êxitos se apresentam um conteúdo empírico. A eficácia da tecnologia depende, entre outras coisas, da verdade dos enunciados monológicos, ou de enunciados sobre regularidades empíricas. Então, gente, o agir instrumental, pode-se perceber, representa, então, o interesse cognoscitivo pelo saber monológico, pois a realidade é objetivada, constituída como sendo existência das coisas sob leis gerais. E as ações instrumentais, elas tratam de examinar o caráter técnico, considerando, portanto, do ponto de vista da eficácia de uma intervenção do mundo físico, com a qual o agente pretende conseguir algo. Tá? Bom, em síntese, nós podemos dizer
que o agir instrumental, então, ele invade os espaços do mundo da vida, tá? Desalojando, então, o agir comunicativo do seu habitat. E tendência que, segundo Habermas, coloniza as instituições sociais, culturais e científicas, e inclusive grupos associados, organizações sindicais, artísticas, culturais, quaisquer que sejam, tá? De modo onde deveria ocorrer interação mediada linguisticamente, passa a ser, né? Passa a haver ilicitamente ação instrumental, tá? Eu estou falando dos três possibilidades de ações aqui, o instrumental, o estratégico e o linguístico, tá? O comunicativo. O estratégico, então, trata-se de uma ação sempre social, pois consiste em uma escolha racional que valoriza e influencia a influência que um sujeito pode exercer sobre outro. A expressão estratégica limita-se a designar o tipo de agir que é, ao mesmo tempo, social e é orientado em função de meios fins. A designação que podemos perceber entre os dois modelos é de que, enquanto o agir instrumental organiza os meios para a manipulação de objetos, a ação estratégica tem como referência o êxito do falante, tá, diante de um oponente racional. Mas nas interações estratégicas não há a preocupação com os diferentes planos dos participantes. Por isso, a democracia deliberativa, por exemplo, não pode se alicerçar nesse tipo de ação, pois ele se caracteriza pela escolha de meios e regras no intuito de valorizar as influências que pode ter nas decisões de qualquer oponente. E não é assim a teoria do agir comunicativo, né? A teoria do agir comunicativo prevalece a relação, né, e os objetivos entre todos os participantes do processo. Então, vamos para a racionalidade. O terceiro conceito de ação, denominado ação comunicativa, ela trata de um tipo peculiar de interação social, orientado pelo entendimento mútuo, como eu já repeti outras vezes. E esse é o ponto central da teoria do Habermas, porque ele trata de entender a racionalidade aplicada ao modelo procedimental, tá? E o agir comunicativo representa, portanto, uma maneira de retomar as relações entre teoria e prática, tá? E de coordenar as ações dos homens nas sociedades pós-tradicionais, que é bem o nosso contexto. E o Habermas deposita na ação comunicativa a confiança necessária para a reconstrução ou para a coordenação da ação. Ela é uma espécie de fio condutor para chegarmos, através da linguagem, ao entendimento intersubjetivo. É uma exigência com cargas normativas, inclusive para o modelo habermasiano de democracia. E, na verdade, o Habermas, desde os primeiros escritos, já utiliza essa terminologia, tá? De procedimento intersubjetivo, de relações intersubjetivas. Pessoal, então, acho que por hoje é isso. Eu espero que vocês assistam a videoaula pausadamente, busquem esta compreensão. Eu sei que às vezes usamos de alguns termos ou de algum que não fica talvez assim para uma graduação ainda bem claro, mas tem o fórum lá para vocês conversarem comigo, estou à disposição, podemos sim interagir. Eu deixei um fórum na última videoaula e eu tive apenas 2 participantes. Eu considero bem isso, sabe? Eu considero esse diálogo, afinal, né, eu vou repetir novamente, nós estamos em uma disciplina que considera o entendimento mediado pela linguagem. Então, mas eu estou só ironizando, porque em todas as disciplinas, essa comunicação linguística e essa conversa com os professores, se eles abrem fóruns, conversem,
participem, busquem esclarecer dúvidas, tá? Não só para fazer uma avaliação e tirar uma boa nota, ou a média, ou mais que média, não é somente para isso, mas sim para a construção do conhecimento de cada um de vocês, tá? E sempre voltado assim, o que fazer com esse conhecimento que eu adquiri nesse curso, nessa disciplina, com esse professor, na minha busca, porque outra coisa que eu enfatizo, não fiquem presos apenas ao que o professor trabalha com vocês. Vão além, busquem, tá? Busquem ler outras obras, busquem ler comentadores dos autores. O que eu faço com esse conhecimento? Tá bem? Até a próxima.